Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, não é? Nós, seguindo aqui o caminho das nossas postagens de vídeo, eu queria convidar você a deixar o seu like, tocar o sininho de notificação, né? Se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, ok? E se você quiser ajudar o canal, o Pix é robson.rmt@gmail.com, tá? robson.rmt@gmail.com, ok? Muito bem. Nós estamos falamos sobre o Uno, o Pai, né? Falamos sobre Barbelô, tá? E agora nesse vídeo nós iremos falar sobre Jesus, que talvez seja o tema mais controvertido que já tivemos na história, né? Há várias opiniões a respeito de Jesus, e vale lembrar um texto dos evangelhos canônicos chamados, né, em que Jesus pergunta: que dizem os homens que sou eu? E os apóstolos então começaram a dizer: uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, outros dizem que tu é um dos profetas que há de vir, né? E aí ele pergunta: e vós, quem dizeis que sou eu? E aí o apóstolo, claro, colocaram as palavras na boca de Pedro, né? Disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus responde para Pedro: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo. Ora, os evangelhos canônicos foram escritos em torno dos anos 60, né? Quando a maioria dos apóstolos já haviam morrido, e quando já estavam ali a segunda e a terceira geração de cristãos, ok? Havia muitos documentos escritos sobre Jesus, e essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer, porque existem várias teorias sobre Jesus, e eu vou mostrar aqui alguma coisa para vocês, tá? Porque há muita coisa, mas eu resolvi colocar aqui algumas, né? Certo? A primeira ideia é: Jesus não existiu, tá? Tem muita gente que defende essa ideia. Jesus não existiu. Tá? E por que eu falo isso? Porque há teorias de que o Jesus histórico não existiu. Existiu um Jesus da fé inventado e tal. Né? É uma situação meio até duvidosa, porque veja só, se o Jesus histórico não existiu, a pergunta é: por que ele teria sido citado no Talmud judaico, chamando ele de feiticeiro, que enganou a muitos em Israel? Ou por que ele teria sido citado como sendo filho de um soldado romano em adultério com Maria, chamado Jesus Pandera? Ah, ok. Por que se criaram tantos textos falando de uma pessoa não existente?
Hum? São perguntas que eu queria fazer aos historiadores que dizem que Jesus não existiu. Ok? Vamos diferenciar Jesus do Cristo. Tá? Eu estou falando do Jesus histórico, da pessoa. Tá? Depois, tem outras ideias. Jesus é um mito. Se Jesus não existiu, ele é um mito. E quando eles falam mito, é para dizer que é mito na cabeça desse pessoal. É algo como uma lenda, uma invenção que se criou para se justificar alguma coisa, se contar uma história e tal. É como o Saci Pererê, é uma lenda, um mito de Zeus, de Hera, de tudo é mito para esse pessoal, né? Tá? Certo? Depois Jesus é aquilo que eu falei. Jesus foi o filho de um soldado romano chamado Jesus Ben Pandera. Tá? O Joshua Ben Pandera. E aí, bem, se Jesus foi um filho de um soldado romano, então ele é uma pessoa histórica. Ele existiu no tempo e no espaço. Tá? Mas ele não foi tudo isso que falaram. Bem, aí é outra coisa. Uma coisa é alguém ter existido e a outra coisa é alguém ter enfeitado a personalidade dele de outras características. É outra coisa, meu querido. Agora, eu sou um daqueles que defende de que Jesus existiu. Tá? Porque se ele foi uma mentira inventada, tá? Foi um negócio muito bem bolado. Né? A outra coisa outra história contada é que Jesus foi uma invenção de Roma. Inclusive tem um livro chamado Jesus, o Messias de César, salvo engano. Você vê que a coisa é complicada, meu filho. Vamos lá. Aí Jesus teria sido uma invenção do Império Romano. Tá? Outra ideia, Jesus seria o Anunnaki Enki, seria a encarnação de Enki. Outra, Jesus seria não um Anunnaki, mas um Pleiadiano. Outro, Jesus se chamava Emmanuel, de Emmanuel, né? Outro, Jesus não nasceu, ele já chegou adulto na Terra, segundo Marcion de Sinop e os docetas. Os docetas diziam que ele não tinha corpo, apenas um holograma, uma espécie de corpo fantasmagórico. Outra ideia, Jesus recebeu o Cristo na hora do batismo. Até então ele era um ser humano normal. Outra história, Jesus viveu na Índia. Morreu na Índia, está enterrado na Índia. E tem tantas e tantas e outras ideias a respeito de Jesus, que exatamente é isso que me leva a perguntar, ora, se ele não existiu, né, por que se criou tanta teoria em torno desse personagem? Jesus, na verdade, foi o nome que deram para um outro ser, uma outra pessoa,
que existiu no mesmo período dele, tá? Que fazia os mesmos milagres que ele. Então se criou muitas histórias a respeito de Jesus. Tá? E aí eu vou bem aqui. Deixa eu pegar aqui rapidola. Aqui, esse aqui é a parte do livro de Urântia que vai falar sobre Jesus. Tá? E fala o seguinte: antes de Jesus nascer, tá? Bem antes, bem antes dele nascer, existia um ser chamado Micael de Nébado. Tá? Micael de Nébado. Esse Micael de Nébado, tá? Segundo o livro de Urântia, tá? É que vai se tornar o Cristo Micael. Tá? Cristo Micael, que já tinha vindo à Terra, tá? E diz assim: de acordo com os costumes, aqui é o livro de Urântia, de acordo com os costumes e em conformidade com as técnicas, com a técnica de Sonarigton, cumprindo os comandos dos filhos do paraíso, tomei todas as providências para a sua imediata, tá? Para a sua imediata entrada em nessa outorga mortal, em harmonia com os planos formulados por ti, entregues por mim, a mim por Gabriel. Tu crescerás em Urântia como uma criança do reino e completarás a tua educação humana, submetido todo o tempo à vontade do teu Pai do paraíso. Viverás a tua vida em Urântia como determinaste tu mesmo, completarás a tua entrada planetária e preparar-te-á para a ascensão até o teu Pai, para receber dele a soberania suprema do teu universo. Independente da tua missão na Terra e da revelação que farás ao universo, mas como consequência advinda disso, eu lhe aconselho, depois que estiveres suficientemente autoconsciente da tua identidade divina, que assumas a tarefa adicional de dar por finda tecnicamente a rebelião de Lúcifer no sistema de Satânia. Que tu faças tudo isso como filho do homem, e assim, quanto criatura mortal do reino da fraqueza, tornada poderosa pela submissão fé à vontade do teu Pai. Sugiro que graciosamente realizes tudo aquilo que reiteradamente tu te declinaste a executar de modo arbitrário pela via do poder da força com as quais eras dotado
na época que esta rebelião pecaminosa injustificada ainda estava incipiente. Tá? Então, o texto é longo, mas o texto está narrando as primeiras orientações que está sendo dada a quem? Ao Micael de Nébado. Né? Então, vamos entender o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui, se eu ainda tenho uma tinta. Então, nós temos aqui, vou falar sobre a visão do livro de Urântia, depois nós vamos entrar em outros detalhes. Tá? Então, nós temos aqui o Pai universal, tá? O Filho eterno e o Espírito infinito. Tá? Então, esses são os três seres que habitam a Ilha do Paraíso, segundo o livro de Urântia. Tá? O Pai universal, o Filho eterno e o Espírito infinito. Segundo o livro de Urântia, esses três seres não podem deixar a Ilha do Paraíso. Por que não? Porque senão todo o universo entraria em colapso. Eles moram lá no sentido permanente. Bem, então você vai dizer assim, se Jesus não veio, não saiu de lá, quem saiu? Então vamos entender o que resumidamente o livro de Urântia fala. Houveram várias emanações de seres lá, né? Então existia, né, o Micael de Nébado, tá? Existia o Emanuel, existia, depois surge a existência do Cristo Micael, tá? Todos esses seres aqui são, tá? Diríamos assim, não é o que o livro de Urântia fala, sou eu que estou falando. Seriam emanações do Filho Eterno. O Micael de Nébado, o Emanuel é outro ser que depois vai conversar com Jesus, tá? Certo? O Cristo Micael é o Jesus, é a encarnação aqui, tá? De Jesus, tá? Portanto, Jesus surge da encarnação, tá? Do Cristo Micael. Lembrando que Micael aqui referindo-se a Miguel, né? Certo? Muito parecido com a doutrina adventista, que diz que Jesus é o arcanjo Miguel, certo? Então, o livro de Urântia vai descrever exatamente este fenômeno do surgimento de Jesus. Só que Jesus não é a encarnação do Filho unigênito. Tá?
Quando você pega esse livro aqui, Cartas de Cristo, logo na introdução ele diz o seguinte: eu vim para ratificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos quando eu era conhecido como Jesus na Palestina há 2000 anos. Eu vim das pessoas, em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação nos quais você mesmo tem um papel principal. Tá? Então ele vai aqui, é uma espécie de eu não vou dizer que seria uma revelação, que o livro de Urante, por exemplo, não, os estudiosos não aceitam que se diga que é uma psicografia. Tá? Então, isso aqui é muito parecido com uma psicografia. Tá? Então, você vai ver que nas cartas de Cristo, Jesus vai dizer o seguinte: o Cristo vai dizer o seguinte: eu vim para tentar colocar ordem na coisa porque está complicado, confundiram tudo. Então, Jesus seria, em tese, uma emanação do Logos. Então, o Logos, o verbo, vou colocar aqui, deixa eu procurar aqui para que a gente siga na nossa lógica, tá? Vamos ver aqui aonde eu coloquei agora aqui. É ruim que eu organizo as coisas e depois me perco. Não sei mais aonde está. Né? Então, mas eu já mostrei aqui, né? Temos a formação do Uno, tá? O pai, que é a mente, o nous, a mãe, que é o primeiro pensamento, é noia, a pronoia, tá? E o filho, né? Unigênito ou primogênito, que é o logos, o verbo, o pensamento em ação. Então, isso ali compõe a tríade do pleroma, ok? Certo? Então, o Cristo vai, o Logos ali vai fazer as várias emanações, tá? As várias emanações. Tá? Ver se eu consigo encontrar, gente, aqui que aqui se eu tenho que ter as minhas anotações para mim poder mostrar a vocês, tá? Porque senão eu fico completamente, né? Para que eu ache, porque eu já não sei nem onde que está isso. Tá? Vamos procurar, mas nós vamos encontrar. Tem como não ser encontrado. Tá? Então, aqui, quando a gente não quer, a gente acha.
Aqui, ó, tá? Então você vai ver que essa aqui, tá, é a cosmogonia, né? Então aqui está o Cristo, né? Olha aqui, ó, o Filho Cristo, certo? Que vai vir, tá, para a Terra, tá? O Cristo. Agora, o que acontece da seguinte forma, tá? O livro de Urântia, então, fala que Jesus não é a encarnação do Filho, tá, eterno. Por quê? Porque o Filho eterno não pode sair de lá. Então Jesus seria uma espécie de emanação do Filho unigênito, do Filho eterno. Tá? Isso é uma visão do livro de Urântia. Tá? Ele vai ser chamado de Cristo Micael. Tá? Ele nem vai ser chamado de Emanuel, porque o Emanuel, inclusive na própria história narrada no livro de Urântia, o Emanuel vai aparecer para falar com Cristo e dar algumas orientações a ele. Tá? Então, veja, você hoje, tá? Tem várias pessoas que têm visões de Jesus completamente diferentes também. Tá? Tem gente por aí que diz que Jesus foi outra coisa. Tá? Então, hoje ele ainda é tão controvertido quanto foi no período dele. É por isso que eu creio na existência dele, porque se ele não tivesse existido, alguém discute sobre Zaratustra, né? Zoroastro, alguém discute sobre Mao Tse, né? Lao Tse Tung, né? Alguém discute sobre outros e outros que apareceram aí, né? Ainda tem alguns que dizem que Jesus foi Apolônio de Tiana. Aí eu creio que hoje Jesus perguntaria de novo: e você? O que diz que eu sou? O Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vamos lá. Eu vou começar aqui no texto Tratado Tripartite, tá? Que está aqui, ó. Vamos falar aqui exclusivamente do Filho e a Igreja. Vamos, tá? Depois nós vamos lá para o Evangelho Gnoses de João, tá? Para que a gente entenda, tá? Então diz assim: assim como o Pai existe no sentido próprio, aqueles que antes de quem não havia outro, aquele que fora do qual não há outro não gerado, assim também o Filho existe no sentido próprio, aquele que antes de quem não houve outro, e depois do qual não existe outro Filho. Portanto, ele é o primogênito
e Filho único. Então, em primeiro lugar, é bom te gravar as expressões usadas. Tá? As expressões usadas. Tá? Ele vai ser chamado, desculpe contar, se vocês ouvirem eu repetir, tá? É vício de linguagem chamado, conhecido. Tá? Tá vendo? Então, ele diz, primeiro, que ele é o Filho unigênito, único. Ele é chamado também de primogênito. Por quê? Porque ele veio por primeiro entre os aeões. Então, uma coisa é você identificar a figura do Cristo enquanto ser primordial, tá? Ser primordial, que, tá? Ser primordial, que está aqui, ó, no centro do pleroma, onde está o Uno, o Pai, a Mãe, o Filho, está aqui, a Filha, apesar de não ser descrita, mas alguns escritores falam que eles são uma tétrade e não uma tríade. Ok? Então, eles são aqui, eles são os primeiros gerados. Ok? Os primeiros gerados. Depois que a mente é gerada, o Pai é a mente, o nous, ok? Vem a geração da mãe. Quem é a mãe? Tá? A mãe é... Eu não tenho aqui, né? Que eu não trouxe para cá ainda essa imagem. Tá? A mãe é aquela que vai, né, ser chamada de Barbelô ou de Sofia Superior. Ok? Sofia Superior. Não confundir ela com a Sofia Arcamote. Então, esse é o aspecto do pleroma na sua totalidade. Então, quando você ouve ele dizer aqui, ó, tá? Portanto, ele é o primogênito, quer dizer, o primeiro, e filho único. Ele é o primeiro e único. De quem? Do pai e da mãe. Por isso, no credo apostólico, ele é dito que ele é gerado e não criado. No credo niceno-constantinopolitano. Preste bem atenção. Gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Tá? Consubstancial ao Pai, quer dizer, com a mesma substância do Pai. Deus de Deus, luz da luz, luz verdadeira da luz verdadeira. Então são expressões cristológicas. Ok? Evidentemente que aí, quando se cria a confusão de que Cristo é Sofia,
se cria um problema que, lamentavelmente, eu tenho dito para muitas pessoas que, apesar de admirar muito alguns escritos, mas alguns escritores resolvem confundir duas coisas. Primeiro, dizer que Sofia é Cristo, ou Cristo é a Sofia. E a outra, de que a Sofia se tornou Gaia, a Terra. O que é profundamente absurdo. Porque não há essa assimilação, não há esta indicação nos textos gnósticos, pessoal. Não há um texto gnóstico, a não ser que me apresentem, de que Cristo esteja dizendo que ele é a Sofia. Agora você vai encontrar que ele é a contraparte da Sofia. Por isso que há uma confusão, né? Há uma confusão quando você pega, né? Vamos lá, é quando você pega aqui, deixa eu ver aqui, né? Quando você não entende, ok? E aí eu vou mostrar aqui, quando você não entende que na verdade Jesus aqui, ó, ele é uma emanação do Filho Eterno, do Filho, né? Do Logos, tá? A emanação do Logos é o Cristo. Do Cristo é o Emanuel. E do Emanuel é o Soter, Salvador. E do Soter é Jesus. Eles são várias emanações do Logos, do Filho unigênito. Tá? Porque isso era comum no pleroma a emanação de vários seres. Portanto, quando o Evangelho de João diz: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar essa tradução aqui que muita gente não gosta, tá? Que é a Bíblia Sagrada, a tradução do Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová. Muita gente não gosta porque é exatamente da forma como eles fazem a tradução de João, capítulo 1. Tá? Certo? Vou aqui, mexer aqui. Aqui. Então vamos lá, aqui em João. E aí ele diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele mesmo uma só coisa veio a existir. Então, no princípio era o Logos. Então, você vê que quando você olha aqui o texto, esse texto aqui que está aqui no meu dedo, olha, você vai ver que está a palavra Deus, que Jesus era um Deus minúsculo aqui, ó. Que ele era um Elohim. Ok? Ele era um Elohim. Né? Quando você pega... Deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar, tá? Quando você pega essa expressão no livro do Patrick Paul sobre os diferentes níveis de realidade, tá? Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Tá? Aí ele vai fazer
olha o comentário que ele vai fazer. O prólogo do Evangelho de João desenvolve numa síntese notável etapas que antecedem a manifestação divina e dão condições para que ela se dê. Embora a primeira fase do prólogo, o verbo seja associado ao termo Bereshit, no início, tá? Bereshit, né? Bereshit no início em hebraico é a primeira palavra também do livro do Gênesis. Bereshit bara Elohim. No início criou Deus. At hashamayim et eretz. Os céus e a terra. Tá? Ele está fazendo um comentário. Estou fazendo aqui. No início era o verbo. Ele é definido como a segunda etapa deste processo que antecede a criação, pois na sequência é dito que o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Tá? Deus, ao mesmo tempo, primeiro ser, não pode definir-se a si mesmo, não pode significar-se, exceto através de sua ação emanadora, o verbo, pois em si Deus é vacuidade, nada. Neant. Todavia é preciso definir estes dois termos. Eles fazem referência ao primeiro véu da existência negativa e a tradição cabalista chama Ain, que pode ser traduzido por nada. E eu já expliquei isso aqui. Tá? Por quê? Porque ele está explicando exatamente este fenômeno aqui. Tá? Ele está dizendo que o pai é o Ain, tá? Que o filho é o Ain Sof e que a mãe é o Ain Sof Aur. Então, e eu já expliquei também que aqui se trata de emanação, aqui se trata de processão e aqui se trata de geração. Aqui nós estamos falando, em termos concretos, de El Elyon, de Asherah, tá? Certo? E nós estamos falando de um Elohim. Um filho de Deus, um filho de Elohim. Tá? Portanto, um Benei Elohim. Eu já expliquei isso aqui, tá? Estou adentrando dentro de aspectos mistéricos, porque eu quero mostrar para vocês que quando revestiram toda a história de Jesus em volta esses mistérios, essas coisas meio místicas, na verdade foi para afastar as pessoas da verdadeira identidade de Jesus. Que é o quê? Jesus, um extraterrestre. Ah, Jesus é um extraterrestre? Sim, Jesus é um extraterrestre. Por quê? Robson, poderia me explicar? Porque ele veio daqui, pessoal. Ele veio daqui da região pleromática ou celestial do núcleo galáctico, segundo o John Lambilage, tá? E ele atravessou todas essas dimensões para chegar até aqui, até Maria. Tá? Então, para você entender isso, você tem que entender primeiro que Maria foi preparada desde antes, tá? Para ter sangue puro, para ter sangue adâmico. Por quê? Porque existiam várias raças, ao todo 12 raças. Tá? E Maria tinha que ser da raça adâmica, sangue puro. Por isso também ela foi introduzida mecanicamente no seio da sua mãe Ana. E o mesmo aconteceu com ela. Ela foi introduzido, tá, no seio de Maria, no útero dela, mecanicamente. Foi uma inseminação artificial
Por isso é que vai se discutir a ideia de que ela era virgem, tá? Antes e depois do parto. Por quê? Porque de fato houve uma intervenção, tá? De seres dimensionais para que acontecesse a inseminação artificial dela, tá? Que é precisamente descrito, pessoal, tá? Isso está descrito. Quando você pega, tá? A história dos evangelhos, mesmo eles sendo corrompidos, tá? E você pega aqui o evangelho, tá? Vamos lá pegar os evangelhos aqui, tá? Vamos pegar aqui. Primeiro evangelho aqui, ó. Vamos pegar aqui o Matityahu, né? Mateus, né? Dessa forma houve o nascimento de Yeshua, o Messias, o Hamashiach, foi assim: quando sua mãe Miriam estava comprada com Yosef, antes que casasse, ela encontrou grávida-se pelo Ruach HaKodesh. Ela foi encontrada grávida por um Espírito Santo. Não é pelo Espírito Santo, é por um Espírito Santo. Né? Aí depois o anjo aparece, né? E aí é dito aqui no Evangelho de Mateus, tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor, o Adonai, tá? Disse por meio do profeta: a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e eles chamarão de Emanuel, tá? Que significa Deus conosco. Tá? Isso aqui é o Evangelho de Mateus. Desta Bíblia aqui, tá? Bíblia judaica completa, tá? Isso aqui, ó. Certo? Ok? Vamos pegar aqui a Peshitta. Saiu recentemente. Então diz aqui, tá? Vamos lá pegar aqui. Segundo essa, vem do aramaico, né? O nascimento de Yeshua HaMashiach foi assim: quando a mãe Miriam desposou de Yosef, antes que se associassem, ela encontrou grávida pelo Ruach HaKodesh, né? E ela gerará um filho, e você chamará o nome de Yeshua, porque ele dará vida ao povo longe. Tá? Aí ele vai repetir aqui. E aí Yosef acordou do sono e fez como o anjo de Javé lhe havia orientado, e tomou como sua mulher. E ela chamou de Yeshua. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por Javé: eis que a virgem lhe dará à luz um filho, e chamarão o nome de Emanuel. Aqui no capítulo 14, ele diz que era aramaico Emanuel, do hebraico Emanuel, significado Deus é o conosco. Tá? Essa descrição de Mateus. Lucas vai contar todo o anúncio, tá? Que aconteceu a Maria, que por muitos de nós já é conhecido, tá? Então, bora ver aqui, tá? O que o livro de Urântia fala sobre a aparição de Jesus, a aparição do anjo a Maria. Uma tarde, por volta do cair do sol, antes de José tivesse retornado ao lar,
Gabriel apareceu a Maria ao lado de uma mesa baixa de pedra, após haver-se recomposto, ele disse: venho a pedido daquele que é meu mestre, a quem tu irás amar e nutrir. A ti, Maria, trago alegres, olha só, alegres novas, anúncio da concepção em ti foi ordenada pelo céu, e que o tempo devido tu te tornarás a mãe do filho. Tu o chamarás de Jóshua, tá? E ele inaugurará o reino do céu na terra entre os homens. Nada digas disso a ninguém, exceto a José e a Isabel, a tua parenta, tá? E não duvides da minha palavra, Maria, porque este lar foi escolhido para residência moral do menino predestinado. Minha bênção recai sobre ti, e os poderes do Altíssimo, tá, irão fortalecer, e o Senhor da terra acobertar-te-á na sua sombra. Senhor, quem é o Senhor da terra, o Adonai da terra? Jeová? Não, segundo a cultura suméria acádia, em que era o Senhor da terra, das águas, etc, 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 etc. Veja que no livro de Urântia, eles não falam sobre Jesus. Ok? Então você está entrando dentro de um terreno bastante escorregadio, que vem pessoas aqui no YouTube e elas têm certeza. Eu estou falando de certeza. Jesus não foi isso, Jesus foi aquilo. Aí também vem esses fanáticos cristãos. Oh não, Jesus é o Filho de Deus encarnado e tal. Por quê? Porque nos 4 evangelhos está dito que foi assim, assim será. Blá, blá, blá. Lembrando que o evangelho de Mateus vai colocar Jesus dentro de uma sucessão de reis, uma sucessão genealógica, ok? Genealógica, de que Jesus é da tribo de Judá. Portanto, ele se encaixa em ser o Mashiach. O Mashiach, Messias não é nome, é título. Cristo é título. Jesus é título. Também não é nome. Veja que o livro de Urântia vai chamar ele de Jóshua. Ok? Então você tem que pegar essa história de Jesus e definir de 2 pontos. Uma, antes da encarnação. Aquela que ele está nas dimensões superiores do pleroma. Nas terras extras. E a outra, quando ele já está no seio de Maria por uma inseminação artificial. Ok? Certo? Preste atenção no que nós estamos falando. Tá? A minha crença em Jesus não diminuiu, mas eu não considero Jesus esse ser pintado pelos 4 evangelhos. Eu considero Jesus um Elohim, portanto, uma divindade, tá? Filho de El Elyon. E isso eu já comentei em outros vídeos. Eu não vou ler de novo Lucas, porque repetir. É uma repetição. Né? O endemoninhado, o cara que estava com o Daimon lá
o Gerazeno, né? Ele vai dizer: o que queres conosco, Jesus, filho de El Elyon? Portanto, ele não é filho de Jeová. Mais uma vez eu vou repetir. Jesus não é Sofia, Sofia não é Jesus, Sofia não é a terra e Jesus não é Jeová e nem filho de Jeová. Ponto. Em que te baseia para dizer isso? Nos escritos. Estão aí. Agora, se alguém quer tirar deduções particulares, né? Eu acredito que ele era o Jesus bem pandeiro. Aí é um problema seu. Eu não vou discutir isso com ninguém. Você quer achar que Jesus é filho de um adultério, você está caindo na onda dos israelitas, dos judeus, que sempre... hoje tem um monte de cristão puxando o saco desculpa a expressão, tá? Mas puxando sardinha para israelense, sendo que eles não estão nem aí, nem tchum para cristão. Tá? Tudo bem. Então aqui ele diz assim: portanto, ele, o primogênito, o filho único, primogênito, tá? Filho único e primogênito, porque não existe ninguém antes dele, tá? E filho único, porque ninguém existe depois dele. Tá? Além disso, ele tem o seu fruto, aquele que é incognoscível devido à sua grandeza insuperável. No entanto, ele queria que isso fosse conhecido por causa da riqueza da sua doçura. Ele revelou o poder inexplicável e combinou com ele a grande abundância da sua generosidade. Não só o Filho existiu desde o início, mas a Igreja também existiu desde o início. Ora, quem pensa que a descoberta do Filho, de que o Filho é Filho único, se opõe à afirmação sobre a Igreja pela qualidade misteriosa da matéria, não é assim, pois assim como o Pai é uma unidade que se revelou como Pai somente para ele, também o Filho, né, é considerado irmão somente de si mesmo, em virtude do fato de ser unigênito e sem começo. Ele se maravilha consigo mesmo, junto com o Pai. Ele dá a si mesmo a glória, a honra e o amor. Além disso, também, ele é aquele que concebe como filho, segundo as disposições, sem começo e sem fim. Tá? Assim, a questão é algo fixo, sendo inumeráveis e ilimitados, seus descendentes são indivisíveis. O que existem seriam do Filho e do Pai, como beijos por causa da multidão de alguns que se beijam, com um pensamento como bom e insaciável, sendo o beijo uma unidade, embora envolva muitos beijos. Isto é, a Igreja que consiste em muitos homens que existiram antes dos seus aeões, que é chamada no sentido próprio. Tá? Então, quando nós vamos aqui, tá, eu vou ver se vamos aqui encontrar o Evangelho de João, tá? Certo? Vamos encontrar aqui. Vou só encontrar aqui, gente, aqui o Evangelho de... Vamos ver aqui se eu consigo encontrar aqui. São vários aqui abertos, vários documentos, gente. Então eu tenho que ir com calma aqui para abrir
Aqui, nós vamos encontrar aqui o Evangelho de João. Está aqui. Né? E diz assim, ó, ele olhou para Barbelô, quem olhou? O Pai, tá? Como luz para que envolve o Espírito invisível. Com sua centelha ela concebeu dele, e ele gerou uma centelha de luz, como uma luz semelhante à bem-aventurança. Era o Filho unigênito da Mãe Pai, que havia surgido, o único descendente, tá? O unigênito do Pai, a pura luz. E o Espírito virginal invisível alegrou-se com a luz que saiu daquela que foi trazida primeiro pelo primeiro poder, a sua previdência, que é Barbelô. Ela e ele a ungiu com sua bondade até que se tornou perfeita, não faltando nenhuma bondade, porque ele a ungiu com a bondade do Espírito invisível. E isso o acompanhou quando ele derramou sobre ele. Imediatamente depois de ter concebido o Espírito, glorificou o Espírito Santo, a perfeita premeditação, por amor a quem veio adiante. Tá? E pediu para lhe dar um companheiro de trabalho, que é a mente, e ele concedeu de bom grado. E quando o Espírito invisível consentiu, a mente surgiu e atendeu a Cristo, glorificando a ele e a Barbelô. E tudo isso passou a existir no silêncio. Tá? Certo? E isso é tudo que está escrito aqui. Tá? Aqui, ó. Tá? Então ele diz assim, ó, o Pai entrou em Barbelô com um olhar de pura radiante luz que envolve. O Espírito em Barbelô concebeu, e o Pai produziu uma centelha de luz que era semelhante à luz abençoada, mas não tão grandiosa. Essa centelha de luz que surgiu era o Filho único da Mãe Pai, a única descendência. O Filho do Pai é pura luz. O Espírito invisível regozijou-se por causa da luz que surgiu dela. Tá? O primeiro poder surgiu em a bondade do Espírito invisível. O Filho ficou perante o Pai durante a unção, quando o Filho recebeu a unção do Espírito e imediatamente o glorificou, e o Espírito invisível a perfeita pronóia, pois veio à existência por causa desta. O Filho pediu que lhe fosse dada a mente, nous, para que fosse uma companheira de trabalho, e o Espírito invisível concordou. Quando fez a mente, surgiu e colocou-se lá ao lado de Cristo, o Filho ungido, glorificando, e também a Barbelô. Todos esses seres viveram a existência em silêncio. Nous, mente, desejou criar algo através do Logos, do Espírito invisível. Sua vontade tornou-se uma realidade. Tá? E apareceu juntamente, tá? E o glorificou. A vontade do Logos foi feita, pois por meio do Logos, Cristo, o divino autogerado, criou todas as coisas, vida eterna, vontade, mente e prognoses. Ficaram juntos e glorificaram o Espírito invisível e Barbelô, pois eles surgiram por causa deles. O Espírito invisível levou à perfeição o divino autogênese, tá? Seu Filho, juntamente com Barbelô, para que assim possa o Filho auxiliar o poderoso Espírito Virgem invisível como o divino autogerado, o Cristo, que com poderosa voz e elevado louvor honrou o Espírito. O Filho surgiu através da pronóia. Ok? Então você está percebendo que é a mesma descrição dada, tá? É a mesma descrição dada aí, tá? Eu vou pegar aqui algo aqui interessante.
para que a gente possa entender melhor ainda, tá? Porque há várias maneiras de se compreender, tá, essas coisas, ok? Vamos lá. Você vai ver, né, que há várias maneiras de descrever esse fenômeno conforme a escola, né? O pai, o filho, tá? E o amor, ágape, tá? Certo? Isso aqui é uma forma de descrever o pleroma, tá? E tudo, aqui a terra, olha aqui, terra, tártaro, aqui é o ambiente onde está o demiurgo. E você vê que aqui tem vários círculos, ó. E bem aqui está escrito paraíso. Bem aqui o limite. A crux, a cruz, é a divisão entre essa dimensão, essa densidade e essa aqui, tá? Daqui para cá é um mundo, um universo mais sutil, né? Certo? Tá? Ok? A mesma coisa aqui, ó. Você vai ver que vai surgindo os aeões, ok? Aí o Logos, ele é companheiro da vida. E o Logos produziu quem? O Cristo. E quem é o companheiro de Cristo? O Espírito Santo, que é essa aqui, ó, o Logos é o masculino e aqui é o feminino. Aqui é o masculino e aqui é o feminino. Então, portanto, o Espírito Santo é a contraparte aqui do Cristo, tá? Assim como é aqui, ó, tá? O homem e a igreja. Aqui é o pleroma. Ok? Aqui, ó. Deles aqui, tá? Ó, vai aparecer aqui, ó. Tá? Então você vai ver que o pleroma é dividido pela crox, bem aqui, ó, a palavra crox, tá? Certo? Então, o Cristo é acompanhado da pneuma, tá? Pneu, tá? Aqui é o abismo e o silêncio, que vale o pai e filho, tá? Aqui equivale o monogênese, que é o único filho, e a verdade. Aqui o logos e a vida, tá? Aqui o homem e a igreja, ok? Isso é uma visão também das escolas gnósticas. Elas vão diferindo, mas em si elas querem dizer a mesma coisa. Por isso que eu digo que o Cristo, ele é uma emanação aqui do Espírito Santo, tá? Ele é uma emanação do Logos, o Cristo, tá? Certo? Ok? Aqui também, ó, você pode perceber que há uma outra forma, plenitude divina, ó. Aí tem o uno, o absoluto, tá? O uno absoluto, ok? Aí aqui está o pai, o filho, tá? E a mãe, tá? E aí do filho, tá? Vem a graça, tá? Vem a enóia, tá?
cada ser desse aqui, ó, você vai vendo que eles vão produzindo aeons, ó, tá? Vai produzindo aeons até chegar na região chamada quenoma. Olha aqui, ó, quenoma. Tempo, espaço, casualidade. Foi para onde a Sofia acabou descendo, tá? Certo? Aí houve a deficiência, que é chamada de nisterema, tá? E a multiplicidade, tá? E aí começa a roda de Sansara, ok? Ok. Então, você vai ver que isso aqui são todas as formas simbológicas para descrever o que aconteceu de fato com o fenômeno da vinda do Cristo. Porque falar do Logos, do Cristo, do Emmanuel, tá? É meio complicado, por quê? Porque você está falando de algo metafísico. Quando você chega na pessoa de Jesus, aí a coisa já é bem diferente, tá? E eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês, tá? Que é, vamos ver se eu consigo encontrar aqui, tá? Vamos ver se eu consigo encontrar aqui, gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se eu consigo encontrar aqui o Evangelho, tá? O Evangelho do... Tem vários evangelhos, descrito de Judas, Evangelho dos Egípcios, Evangelho da Verdade, tá? O livro de Thomas, Apocalipse de Tiago, 1 e 2, tá? Tem o Halogênes, né? Exposição valentiniana, tá? Tem vários textos o Testemunho da Verdade, Sofia de Jesus Cristo, são vários escritos para vocês terem um dado, entendeu? Evangelho de Filipe, que eu já sobre a origem do mundo, Tratado de Tripartite, né? A hipótese dos arcontes, protenóia trimórfica, tá? Antítese, cosmologia, né? Mas tem um evangelho aqui que vocês vão se surpreender. Primeiro vamos aqui. Eu quero trazer aqui alguma coisa, tá? Aqui. Quando esse documento surgiu, tá? Ele foi descoberto numa tumba. Por sinal, o homem que descobriu esse documento, ele acabou sendo morto, tá?
Então, o texto diz o seguinte, tá? O texto diz o seguinte. Vamos pegar aqui do capítulo 1, tá? Vamos pegar o capítulo 1, tá? Que é deixa eu ver aqui se a gente pega desde o capítulo... Certo? Vamos pegar aqui. E eu quero mostrar isso aqui para vocês, tá? Porque ele é um retrato da narrativa de Mateus, só que muito diferente, tá? Muito diferente. A tradução é muito diferente, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente encontra aqui, porque esse material ele é longo, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês, porque eu acho que tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Ele está dando introdução ao documento, explicando esse documento, porque esse documento foi, né, por causa dele, essa é a imagem de descrição de Jesus, né, e tal. Aqui são as imagens da origem né? Então diz assim, ó, muito parecido com o evangelho a genealogia de Emanuel, né, ou Emanuel, tá? Veide, eu, Judas Iscariote, de Cariote na Judéia, tomo do rolo do pergaminho e escrevo a história e o arcano de Emanuel, que é chamado de aquele com o conhecimento de um, tá? Essas letras aí, que eu não vou me reter para explicar agora, que é um filho de José e neto de Jacó, descendente distante de Davi, que foi descendente de Abraão, cuja geração remonta a Adão, tá? O pai de uma das raças humanas da Terra. Olha só, preste bem atenção, tá? Preste bastante atenção no que está sendo dito agora. Uma das raças humanas da Terra. Adão foi pai de uma das raças humanas da Terra. Quando eu falei que Maria, tá, deveria ser, tá, uma mulher com sangue puro, eu não estou inventando nada. Ok? E vocês vão perceber que essa história de Jesus, gente, é algo extraordinário. Jesus é algo para ser investigado. Muito mais do que ser aceito, é ser investigado. Porque há facetas ocultas de Jesus que as pessoas não querem que você saiba disso. Ok? Então, preste atenção no que eu estou lendo aqui, tá? Certo? Adão foi gerado pelo Filho Celestial, extraterrestre, sem jasa, tá? Com uma mulher da Terra. Então você já vê que há uma relação de um Filho Celestial, de um ser extraterrestre com uma mulher da Terra, tá? E sem jasa, o criador de Adão era, portanto, um primo, tá? De Senjasa, o líder dos filhos cientistas celestiais, quer dizer, que eram os anjos guardiões do J, tá, essas letras. O grande regente daqueles que viajaram dos lugares distantes nas
vastíssimas extensões do universo. Tá? Senjasa, o Filho Celestial, está bem aqui, ó. Estou bem aqui. Tá? Eu não posso grifar que ele é um texto meio que... E Senjasa, Filho Celestial e Anjo Guardião, tá? O grande regente dos viajantes que viajaram para cá através das vastas extensões do universo, tomou uma mulher terrestre e gerou Adão, o pai da população humana branca. Tá? Eu não vou ler a nota dele aqui, tá? Porque eu quero seguir o que está descrito no resto, tá? Que ele vai explicar um monte de coisa aqui e eu quero ir na... Vamos lá. Então, ele vai dar agora, aqui, ó. Adão tomou para si uma mulher da terra e gerou Sete. Sete gerou Enós. Enós gerou Abijael. Aquijebel gerou Aruzek. Tá? E Aruzek gerou Quenã. Quenã gerou Mahlalael. Então, ele vai fazer aqui toda a genealogia de Jesus, tá? Toda a genealogia. Ele vai chegar, tá? Jorão gerou, tal, vai chegar aqui, tá? E aí ele chega aqui no final e diz assim: Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José. Tá? Vede, José era marido de Maria, que tinha 3 filhos órfãos. Preste atenção nisso aqui. Tá? Que ela havia adotado. A mãe de Manuel, a que fora engravidada por um descendente distante de um filho celestial, um ser humano extraterrestre. Está aqui, ó. Ele está dizendo que esse ser aqui, filho celestial, equivale a um ser humano extraterrestre. Rasgel, um antigo pai de tarará aqui, tá? Plejaren Hilak, que era o anjo guardião do conhecimento secreto das leis, recomendações da criação. Quando eles falam aqui criação com letra maiúscula, eles querem dizer, tá? Quando José ouviu que Maria fora engravidada secretamente por um descendente de um filho celestial da linhagem de Ragel, vejam que todos têm El aqui, ó. Tá? E que ela ficou cheia, e ele ficou cheio de ira e pensou em deixar Maria antes que ele casasse com ela diante do povo. Enquanto José pensava desta maneira, eis que um anjo de guardião, enviado por Gabriel, Gabriel, o filho celestial, o ser humano extraterrestre, o que é que eles estão dizendo? Que o Gabriel não é um anjo como se pensa, ele era um ser humano extraterrestre, que enviado por Gabriel, o filho celestial, que havia engravidado Maria, apareceu e disse: em nome do filho celestial Gabriel, que tu reconheças Maria, a tua noiva, deves tornar-te seu marido, não a deixes, porque o fruto do ventre foi escolhido para um grande propósito. Casa-te com ela abertamente, de modo que torneis marido e mulher, tá, perante as pessoas. Vede, a gravidez de Maria ocorreu 11.000 anos após a procriação de Adão pelo Filho Celestial Senjasa, para que se cumprisse a palavra, tá? Essas letras aí, regente daqueles que viajaram dos lugares distantes, que trouxe as palavras através do profeta Isaías. Vede, uma jovem mulher será engravidada por um filho celestial antes que ela case com um homem diante do povo.
Ele repetiu aquele texto que está aqui em Mateus, tá? Certo? Bora lá, vamos seguir bem aqui. Eles darão o fruto do seu... Tá? Deixa eu voltar aqui, meus amigos. Eles darão fruto do seu ventre o nome de Emanuel, que é traduzido, significa aquele que é o conhecimento de um Deus, né? Tá? Que essas letras têm uma simbologia que eu não vou explicar agora. Como símbolo de honra com o poder de entidades e os cuidados providenciais. A terra foi feita para gerar vida humana inteligente quando filhos celestiais, os viajantes distantes do universo, copularam com as mulheres selvagens da terra. Ah? Vede, e seus seguidores vieram de longe, das profundezas do espaço, onde tiveram fortes laços escravizantes e criaram aqui uma nova raça humana e estabeleceram um lar com as antigas mulheres da terra. E aí aqui Ishwik, rei da sabedoria, merece ser honrado pelas novas pessoas da terra, pois vede, portanto, ele é verdadeiramente o regente dos criadores filhos celestiais, seres humanos extraterrestres, que deram origem às raças humanas brancas e escuras da terra, e ele honra devem ser dadas. Com exceção dele, nada há que se iguale em forma a essas linhagens humanas criadas por ele. Além dele, portanto, as pessoas deverão ter nenhum deuses nem divindades, que em verdade em tempo algum nunca criaram outras linhagens humanas em outras partes da terra. Com exceção do Yeshuish, né? Yeshuish, rei da sabedoria, não há nada que se compare em forma, né, e mereça a reverência acima dele e de seus filhos celestiais. Tá? Reina apenas a onipotência de toda a criação, a própria criação, que deve ser única e a ser reverenciada. Tá? Então eles estão falando que aí ele vai explicar o que é a criação, tá? Ok? E que é a criação, tudo, né? Portanto, desde sobre a terra reina, tá, o ser humano extraterrestre, rei da sabedoria, o Senhor dos filhos celestiais, tá? E tu, tá. Então, vejam, aí vem o nascimento de Jesus. Quando José ouviu isso, se preocupou com a devoção às leis tá? E então José trouxe Maria para casa e casou-se com ela perante o povo. Nessa época saiu um decreto do imperador César Augusto, no qual todo mundo deveria ser contado. Esse recenseamento era o primeiro desse tipo e ocorreu na época em que Quirino era governador da Síria. Todos saíram para serem recenseados, cada sua própria ideia. José da Galileia, da cidade de Nazaré, também foi com sua esposa Maria para as terras judaicas, para a cidade de Davi, que é chamada Belém, pois era a casa da linhagem de Davi. Deste modo, ao ser recenseado com sua esposa Maria, estava grávida do filho celestial Gabriel, da linhagem de Rachel, quando eles estavam, quando lá estavam, chegou a hora dela dar à luz. Mas porque não encontraram nenhum abrigo, eles passaram a noite num estábulo. E a jovem Maria, que tinha 3 filhos de criação,
órfãos adotivos, teve seu primeiro filho gerado pelo filho celestial Gabriel sobre o feno, tá? O capim, e ela chamou de Emanuel, enrolou em panos e deitou numa manjedoura próximo aos animais, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Tá? Aí vai contar a vinda, tá? Agora prestem atenção que essa história é exatamente a história que vai dizer, tá, que Jesus é filho de uma intervenção extraterrestre. E vai dizer que Jesus é filho de Gabriel. Mas por que, Robson? Se Gabriel foi o anunciador, rapaz. Está lá no Evangelho que ele foi lá e disse: Maria, não tenhas medo, e pai. Tá. Na verdade, tá, os reveladores, quando conversaram comigo, disseram que Gabriel, ele trouxe, tá, a inseminação artificial. Quem fez a inseminação artificial foi Gabriel e Maria. Não é porque, né, ele fez a inseminação artificial em Maria. Né? E Gabriel não era um anjo, era um extraterrestre, era um ser extraterrestre. Ligada ao ser primordial chamado El Elyon. Então Jesus nasce, e nós vamos ver depois em outra parte desse documento o que é que Jesus no momento do batismo que acontece. Quando os textos bíblicos falam que é um anjo que desceu, o Espírito Santo, eles falam de uma nave que desceu e passou sobre as águas do Jordão. Eu estou pedindo para você acreditar nisso? Não estou pedindo para você acreditar em nada. Eu estou aqui fazendo o meu papel de pesquisador. E estou abrindo todos os campos de possibilidades. Certo? Então eu quero dar uma olhada aqui somente tentar encontrar aqui umas... Deixa eu ver aqui, pessoal. Só para encontrar aqui, para encerrar o vídeo. Tem o Evangelho de Tomé, tem o Evangelho da Verdade, tá? O Evangelho de Judas. Tá. Então, bora ver aqui. O Evangelho de... O de Thomas, o concorrente, está aqui. Ó. Ouçam aqui que eu vou encerrar aqui. Tá? Thomas é o Judas, tá? Irmão de Jesus. Olha aqui. As palavras secretas do Salvador falou a Judas Tomás que eu Mataias, escrevi enquanto caminhava, ouvindo-o falar uns com os outros. O Salvador disse a Tomás, que é o Judas Tomé, tá? Tomás aqui é Tomé, tá? Judas Tomé Dídimo, tá? O Salvador disse: irmão Thomas, irmão Tomé, ou irmão Judas, enquanto você tem tempo, ou irmão Judá, né? Seria o termo mais correto. Você tem um tempo no mundo. Ouça-me o que lhe revelarei e as coisas que você ponderou em sua mente. Agora, já que foi dito que você... Olha só o que ele vai dizer aqui. Agora que foi dito que você é meu gêmeo, verdadeiro companheiro, examine e aprenda quem você é e de que maneira você existe e como você virá a ser, já que será chamado meu
chamado de meu irmão. Né? Olha aqui. Então, vejam que no Evangelho de Judas Tomé Dídimo, Jesus próprio reconhece que Tomé é chamado de irmão gêmeo dele. Que ele tem um irmão gêmeo. O que, né, mostra que, veja bem, nós saímos da dimensão lá metafísica e estamos aqui embaixo agora, né, na figura humana de Jesus. Então Jesus nasce, ok? E reconhece que tem um irmão gêmeo, que se chama Judas, tá? Ou Judá, Judas Tomé, ou Judas Tomé Dídimo, que quer dizer o gêmeo. Ok? Então não é uma invenção de que Jesus seria irmão gêmeo. Ele próprio reconhece que Judas Tomé é chamado de gêmeo dele. Certo? Então, nós faríamos 10 vídeos falando sobre Jesus. Né? Então, lembre-se, Jesus não é o nome dele, Joshua é um apelido para designar a missão dele. Cristo é também um título para dizer que ele era o ungido, não ungido para ser o rei da coisa, né? Mas os profetas eram ungidos, os reis eram ungidos, enfim. Tá? Então ele recebia a unção. Mas lembre-se que ele foi ungido como Cristo. Então você, tá? O nome dele, na verdade, é Emanuel mesmo. E o nome do irmão gêmeo dele se chama Judas. Que eu não vou entrar em detalhes agora, senão não termina esse vídeo. E esse vídeo vai ficar muito longo. Ok? Mas desde já, a gente vai retomar esse tema em outros vídeos. Tá certo? Por aqui a gente vai ficando, mas fique aí com a pulguinha atrás da orelha, faça comentário e a gente vai interagindo, ok? Forte abraço